Alunos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula do nosso curso de auxiliar administrativo com secretariado. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre rescisão de contrato. É a aula número 43 da apostila. Tá? Seja bem-vindo aí, Luciane, João Victor. Os restantes alunos da turma, conforme eles forem entrando, eles vão acompanhando a gente, ok? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a apresentação da aula de hoje. Como é que está a programação de vocês aí para o feriado? Vão viajar? Feriado prolongado, né? Final de semana prolongado, na verdade, devido ao feriado, né? Como é que tá aí, pessoal, a programação? Eu vou trabalhar. Ah, Eu alguém? trabalho. É. Por aqui mesmo ou vai trabalhar em Curitiba? Não, por aqui mesmo. Aham. E João, vai viajar, João? João? João, não estou conseguindo te ouvir. João, qualquer coisa, se tiver com alguma dificuldade, manda pelo chat ali, ó. Que eu vou tentando te orientar ali, se tiver com alguma dúvida. João, mandei mensagem lá para você. Você consegue responder pelas mensagens, pelo chat? Vai na barra de ferramentas ali do Zoom, ó. Tem a opçãozinha chat ali, clica ali. Você vai ver que eu mandei mensagem para você. E aí você pode mandar mensagem para mim no privado ou aberto a todos. Bom, então a gente vai estar iniciando, né, o conteúdo da nossa aula de hoje, né, como eu já havia falado. Vou compartilhar aqui a tela dos nossos slides, tá? Vai ter uma musiquinha de fundo aí, tá, pessoal? Se estiver atrapalhando, vocês me avisem, que aí eu baixo um pouquinho. Mas sempre eu gosto de colocar uma musiquinha, porque nos momentos que for possível a gente pode ouvir um áudio. Estão ouvindo um áudio de fundo aí? Luciano, está ouvindo? Ouvindo. Tá, o áudio você está conseguindo ouvir também? Sim. Eu vou baixar aqui um pouquinho, tá?
Bom, então a gente tem aí na nossa tela aí o slide do conteúdo da nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, a nossa aula hoje vai falar sobre rescisão de contrato. É a aula número 43 da apostila. Então, já abram a apostila, deixem a apostila aberta aí para vocês poderem ir acompanhando, tá? Bom, do que se trata, né, a rescisão? Se a gente procurar no dicionário, rescisão tem, segundo o dicionário, tem o significado de anular, interromper, cessar, cortar, romper alguma coisa. Então, quando nós falamos de rescisão de contrato, a gente passa a entender que o compromisso do vínculo empregatício ali, ele está sendo interrompido por interesse de alguma das partes. Pode ser por interesse do empregador, que é o mais comum, o empregador ele demite o funcionário, como também pode ser o interesse por parte do empregado. O empregado pede a conta da empresa por algum motivo específico. O mais comum seria, está pedindo a conta porque conseguiu uma outra oportunidade de trabalho, com um salário melhor, com mais benefícios e assim por diante. Então, rescisão de contrato é exatamente esse cessar, esse rompimento do contrato de relação empregatícia. Então, a partir do momento que existe a rescisão de contrato, vai ser feita a formalização, tá, do fim desse vínculo empregatício, que pode ser por vontade do empregador, que é o mais comum, né? Mas também pode ser por parte do empregado. O empregado tem direito a rescindir o contrato de trabalho. Quando acontece uma rescisão de contrato de trabalho, vou pegar a responsabilidade aqui do empregador, quais são as obrigações desse empregador quando é feita a rescisão de contrato. Então, o empregador ele tem que realizar todas as anotações na carteira de trabalho do empregador. Então, essa sigla aí, CTPS, Carteira de Trabalho Previdência Social, tá? É a carteira de trabalho do profissional. Todas as anotações precisam ser feitas ali. Segundo, a empresa ela precisa realizar também a comunicação da dispensa desse trabalhador para os órgãos competentes, tá? CAGED, a própria Caixa Econômica Federal, enfim, porque essa comunicação vai permitir que, por exemplo, o CAGED é um órgão que acompanha todos os contratos, admissão e demissão de funcionários no Brasil. Então, esses números têm como ser apresentados para a mídia. Como é que está o número de desemprego no Brasil? Quantos desempregados, quantas pessoas foram demitidas agora no mês no último mês aí de setembro? Então, o CAGED é um órgão que consegue fornecer esses dados aí para quem tem interesse em estar pesquisando, acessando. A Caixa Econômica Federal vai ser comunicada porque esse trabalhador posteriormente vai dar entrada no saque do seu FGTS, se ele tiver por direito, né? A gente vai ver depois direitinho sobre isso. Esse trabalhador ele vai dar entrada posteriormente no fundo de garantia, eu já falei, né? Vai dar entrada no seguro-desemprego, que é um direito que o trabalhador tem quando ele fica desempregado, quando ele é mandado embora sem justa causa, e ele recebe parcelas do seguro-desemprego. Então, esses órgãos precisam ser comunicados. E terceiro item é realizar o pagamento das verbas rescisórias. Tá? A empresa ela tem essa obrigação, é claro, né, de fazer o pagamento das verbas rescisórias desse trabalhador que foi demitido ou que possa ter pedido a conta da empresa. Aí, cada caso, a gente vai ver na sequência, né, como é que funciona essa questão das verbas rescisórias. O que tem direito, o que não tem direito e assim por diante. Só destacando aí que o valor das verbas rescisórias,
quando a empresa vai pagar esse valor para o funcionário, ela pode ser feita em dinheiro, depósito em conta ou em cheque. Tá? Dinheiro, espécie, né? Depósito em conta do trabalhador ou cheque. Em dinheiro ou cheque é fundamental, né, até para garantia da própria empresa, que ela pegue os recibos, né, que o funcionário assine os recibos, onde ele declara ali que recebeu o valor constante ali da rescisão. Tá? Então isso é fundamental até para garantir ali da própria empresa numa questão de uma reclamação trabalhista, né, ela tem como comprovar que o trabalhador ele recebeu aqueles valores. Quais as situações em que o empregador não poderá dispensar o empregado? Então vamos pegar aqui o exemplo, a empresa quer dispensar o empregado ou a empregada. Porém, existem situações na lei que o trabalhador ele não pode ser dispensado. É proibido. Tá? E se isso acontecer, essa empresa, esse empregador, ele vai receber processo, ele vai ser, com certeza, autuado e pagar, indenizar o trabalhador por esse erro. Tá? Então, quais são as situações em que o empregador não poderá dispensar, não poderá demitir o empregado? O primeiro item aí é a gestante. Tá? A gestante, ela não pode ser dispensada, ela não pode ser mandada embora da empresa. Mesmo que a gravidez venha a ser confirmada, tá, durante o período de aviso prévio. Então vamos imaginar a seguinte situação. A empresa tem lá contratada a funcionária Luciane. E a Luciane vinha trabalhando normalmente e de repente a empresa resolveu, agora no mês de outubro, dar o aviso prévio para a Luciane. Então comunicou a Luciane que a partir de novembro a Luciane não fará mais parte dos planos, né, da empresa, né, não será mais colaboradora da empresa. Então ela está cumprindo ali agora em outubro o aviso prévio. Porém, agora no mês de outubro, a Luciane ela não estava bem, não estava se sentindo bem, foi ao médico e aí o médico solicitou alguns exames e foi detectado que a Luciane está grávida, ela é gestante. Essa demissão ela vai ter que ser cancelada, o aviso prévio vai ser retirado e ela vai continuar trabalhando ali normalmente, vai ter direito a se afastar durante o período de gestação por 120 dias, que é o que é garantido por lei, 4 meses ali de licença maternidade, recebendo os seus salários normalmente, e ainda terá depois dessa volta da gestação, 1 mês ainda de estabilidade. Tá? Então isso é o que diz a lei no que tange a questão da gestante como colaboradora. Está grávida, não pode ser demitido, mesmo que essa gravidez tenha sido depois ou no decorrer do período que ela já estava cumprindo o aviso prévio. Ok? Vocês sabiam disso? João, Luciane? Sim. Ok. Você sabia, João? Viu, Dadá? Oi, Luciane. Pra mim o áudio tá bem ruim, tá falhando bastante. O meu? Isso. E você, Não João? sei se tem a ver com a minha internet. Tem acontecido isso para Não. você, João? Pra mim tá normal. Tá normal? Então pode ser alguma coisa com a sua internet, tá? Tá. Certo? Bom, segunda situação em que o empregado ele não pode ser demitido, quando ele pertence a algum sindicato da categoria ou ele é membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele tem estabilidade durante o período em que ele exercer essa função sindical ou ele exercer, ele for membro da CIPA. Ele não pode ser mandado embora, ele tem estabilidade, ok? Outra situação que o trabalhador também não poderá ser dispensado, quando ele estiver em
recebimento de auxílio doença, ou por motivo de doença ou por motivo de acidente. Então ele tem estabilidade. Quem sofreu algum tipo de acidente ou está impossibilitado de trabalhar por doença, ele tem essa estabilidade e não pode ser mandado embora. Também a pessoa que tem estabilidade, aquela que recebe, foi concedida essa estabilidade, aquelas pessoas que estão próximas de se aposentar. Elas estão ali nos últimos anos de atingir o direito à aposentadoria. Então, por lei, elas têm estabilidade e não podem ser mandadas embora, não pode ser dispensado, porque se isso acontecer, até pela questão, às vezes, da idade, talvez ela não consiga se recolocar no mercado de trabalho com facilidade, e aí ela vai ficar desempregada e sem ainda ter conseguido aposentadoria, né? E faltando poucos anos ali, né? Para poder cumprir, né? Com o tempo de contribuição e tempo de idade, né? Que é o que exige hoje a Previdência Social, tá? Outro item também importante são situações previstas em lei ou também convenções coletivas de trabalho. Então, quem trabalha ali no setor de RH tem que estar atento ao que está na lei, assim também como os acordos de convenções coletivas de trabalho, porque ali pode trazer algumas situações específicas para aquela categoria. Então, sempre verificar as convenções coletivas de trabalho, porque ali pode ter alguma categoria específica que tem algum tipo de estabilidade, tá? Então essas são as situações aí em que o trabalhador ele não poderá ser dispensado em hipótese alguma. Se for, a empresa vai ter que arcar com sua responsabilidade ali nesse ato equivocado, errôneo, né? E com certeza vai sofrer aí sanções aí perante a lei. Vamos falar agora então sobre a questão da rescisão e as condições em que ela pode acontecer. Então, a primeira situação que a gente está trazendo aí é a dispensa do empregador, a dispensa do funcionário por iniciativa do empregador. A empresa ela optou em dispensar o funcionário. Porém, não tem um motivo que o funcionário tenha causado para que essa demissão acontecesse. Então, é o que nós chamamos de demissão sem justa causa. Embora, mas se o trabalhador não fez nada de errado, por que ele vai ser mandado embora? A empresa ela tem essa autonomia, né, em contratar, como também demitir o funcionário. Às vezes por motivo de corte de gastos, diminuição da folha salarial, né, vamos dizer assim. De repente esse funcionário não está atendendo a expectativa da empresa, ele é um funcionário regular, né? Então ela pode optar ali por demiti-lo. Então ele não descumpriu nenhuma regra específica, não cometeu nenhum tipo de brigou dentro da empresa, algum fator específico que na lei é motivo para demiti-los por justa causa. Então ele não fez nada disso, então ali é considerado uma demissão sem justa causa. Nesse caso, quando a empresa dispensa o trabalhador sem justa causa, o empregado tem direito a aviso prévio, né? Nós falamos isso sobre aviso prévio na aula passada, né? Então ele tem direito a aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, tá? Ele tem direito ao 13º salário proporcional, ou seja, o trabalhador está sendo dispensado agora em outubro. Então, sim, ele não trabalhou o ano inteiro. Então, ele vai ter direito ao 13º proporcional aos meses que ele trabalhou, né? De janeiro a setembro. Então, são 9 meses, porque agora em outubro ele foi dispensado no início do mês. Então, vai ser 9 de 12avos o 13º proporcional que ele tem direito. Ele vai ter direito também a férias vencidas, que ainda não tenham sido, ele não tenha sido, não tenha sido disponibilizado, ou seja, liberado para as férias, né? Nós chamamos as férias
gozadas, né? Ele não aproveitou ainda dessas férias, não recebeu por elas, né? Um terço também constitucional, e ele também terá direito a férias proporcionais, caso ele tenha no período. Então, ele pode ter férias vencidas e férias proporcionais? Sim. Um trabalhador, ele tem que cumprir 12 meses de trabalho para ele ter direito a um mês de férias. Trabalhou 12 meses ininterruptos, ele já passa a ter direito a 30 dias de férias. Então, isso nós chamamos de, depois a Luciane vai ver isso na aula específica, né? Nós chamamos de período aquisitivo. Cumprir 12 meses ininterruptos de trabalho. Cumpriu 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias. Porém, quando ele cumpre esses 12 meses, ele entra num outro período chamado de período concessivo, que é o período que a empresa vai liberar ele para férias. Só que a empresa, ela também tem essa autonomia em definir quando esse trabalhador vai sair. Então ela pode deixar, para liberar esse trabalhador de férias, daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 10 meses, daqui 11 meses. Ou seja, ele cumpriu com o período aquisitivo, mas não quer dizer que ele vai sair de imediatamente no mês seguinte de férias. A empresa é que vai definir. E aí, nesse caso, o que acontece? Ele tem já férias vencidas e ainda não recebeu, porque a empresa deixou para poder liberar ele daqui a alguns meses de férias, né? E só vai pagar também quando ele assinar o recibo ali, o comunicado de férias. Assim como ele já vai estar entrando no período de aquisitivo das férias do segundo ano. Então ele pode chegar de repente a ser demitido e ele tem férias vencidas que ele ainda não tirou e as férias proporcionais daquele novo período que iniciou. Tá? Então por isso que ficou aí essas duas situações, férias vencidas e férias proporcionais. O trabalhador, ele tem, caso ele tenha cumprido as férias normais, ele tenha cumprido o período aquisitivo normal de 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias, já adquiriu esse direito, né? Só ainda não recebeu, tá? E ele pode também, aí nesse mesmo momento, se enquadrar no direito de ter as férias proporcionais, porque ele já iniciou um novo período aquisitivo de alguns meses ali trabalhados, e aí, se a empresa optou por mandar embora, vai ter que pagar a férias que está vencida, as férias que estão vencidas, além daquelas férias proporcionais desse novo período. Deu para entender aí ou ficou meio complicado? Pra mim tá um pouco ruim porque o áudio tá travando bastante. Tá, eu acabo perdendo. Tá, eu vou mandar. Eu vou mandar para você depois esse vídeo então, tá? Depois que eu terminar de gravar, para que você possa reassistir novamente, tá bom? Tá bom então. João, tranquilo até aí? Sim. Então, beleza, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Outro direito que o trabalhador tem, caso ele seja mandado embora sem justa causa, é 1/3 sobre as férias vencidas e também sobre as férias proporcionais. Esse 1/3 é o valor de adicional que o trabalhador tem direito sobre o salário de férias dele. Então, se ele tem direito a férias vencidas integralmente, ele vai ter direito a mais 1/3 de férias, que vem pago em espécie, pago em dinheiro, e ele vai ter também direito das férias proporcionais a 1/3 a mais. Tá? Além disso, o trabalhador, na sua rescisão, ele tem direito à multa de 40% sobre o montante depositado na sua conta do FGTS. Então, o que vai acontecer? Quando a empresa dispensa o funcionário sem justa causa, vamos supor que o funcionário tem lá depositado na conta do FGTS, lá da Caixa Econômica Federal, ele tem lá depositado já R$2.000, que é um valor que todo mês a empresa deposita na conta do funcionário. Mês a mês é um valor que vem informado no Lerite e vai para a conta do trabalhador. Esse valor sai do bolso do empregador, não é do trabalhador. Quem paga o FGTS, quem deposita o FGTS todo mês é o empregador. Então vamos supor que esse empregador, que esse trabalhador tem na conta dele lá do FGTS R$2.000 depositados desse período que ele vem trabalhar na empresa. Se a empresa está demitindo ele sem justa causa,
a empresa vai ter que depositar mais uma multa de 40% sobre esse montante que já se encontra na Caixa. Então 40% sobre R$2.000 vai dar R$800. Então a empresa vai tirar mais R$800 do bolso e vai depositar na conta do FGTS do trabalhador. E aí o trabalhador, depois de feito toda a sua rescisão, ele vai poder ir lá na Caixa Econômica, com a documentação ali, a carteira de trabalho dele, né? E vai poder sacar esse valor integralmente ali do FGTS, certo? Outra situação que é direito do trabalhador, o saldo de salário dos dias que ele trabalhou. Às vezes a empresa dispensa o trabalhador no meio do mês. Ele não vai perder aquele salário, ele vai ter o direito de receber nas verbas ali rescisórias o saldo desses dias trabalhados, tá? Não importa quantos dias seja, 1 ou 28, ele vai ter direito a esses valores. Daqui 10 minutos, tá, pessoal? Vai cair a sala, eu mando o link novamente, tá? E outras verbas que possam estar previstas, né, em convenção coletiva de trabalho. Então, o RH ali tem que estar atento a acompanhar a convenção coletiva de trabalho daquele profissional, daquela categoria, para verificar se ele não tem direito a um outro tipo de verba ali que deve ser paga na rescisão, certo? Então, veja bem, além dessas verbas, né, que o trabalhador tem direito, ele vai poder sacar, tá, pessoal? Quando ele é demitido, ele vai poder ir lá na Caixa e sacar integralmente o seu FGTS. Então, além das verbas rescisórias, que a empresa vai estar pagando, que é saldo de salário, que é férias proporcionais, férias vencidas, caso ele tenha, 13º proporcional, né, tudo aquilo que a gente falou, né, no slide anterior, né, aviso prévio, ele vai ter direito também a 1/3, né, sobre as férias vencidas e férias proporcionais, e ele vai ter também o direito a sacar todo o montante que ele tem depositado na sua conta do FGTS, tá? Então, esses são direitos do trabalhador, e aí ele pode também dar entrada no seu seguro-desemprego, de acordo com o tempo trabalhado, né? Ele vai ter parcelas que o governo vai estar pagando para ele durante alguns meses que ele estiver desempregado, tá? Isso são direitos do trabalhador quando é demitido sem justa causa. Ficou claro aí, João, Luciane? Sim. Beleza. Então vamos avançando aí. Bom, nós temos também aquela dispensa que é feita pelo empregador, porém por justa causa. Ou seja, o empregado ele descumpriu alguma regra fundamental que existe na empresa. Então ele pode ser mandado embora por justa causa. Ou ele vem já há algum tempo recebendo advertências da empresa, e aí totalizou agora 3 advertências, esse empregador poderá demitir também ele por justa causa. Ele, de repente, agrediu um outro colega de trabalho na empresa, ele furtou alguma coisa da empresa. Então, são motivos que o empregador pode demiti-lo por justa causa. E aí, quando isso acontece, pessoal, quando o empregado ele é demitido por justa causa, ele perde direito ao FGTS, tá? Ou seja, ele perde direito de sacar o FGTS, que ele não vai perder esse dinheiro, mas ele não vai poder sacar, ir na Caixa e sacar esse dinheiro, vai ficar lá na conta dele. Ele perde direito a dar entrada no seguro-desemprego, tá? Ele perde direito a aviso prévio, ele perde direito a férias proporcionais, tá? E ele também perde direito de receber por parte do empregador a multa de 40%, até porque o empregador está dispensando ele agora por um motivo causado pelo empregado, e não a empresa que está dispensando porque ela quer, tá? Então o empregado aí, nesse momento, ele perde muitos direitos aí por ele ter cometido um erro, uma falha dele, tá? Então tem que ficar muito atento, porque
isso prejudica bastante, né? Certo? Você, às vezes, cometeu um ato ilícito lá na empresa, brigou com um colega, você vai perder todos os direitos ali na rescisão, porque provavelmente a empresa vai estar te mandando embora por justa causa. Agora, se o rompimento do contrato for de iniciativa do empregado, tá? O empregado optou por sair da empresa. A gente já falou sobre isso também. O empregado ele pode não querer mais trabalhar naquela empresa, ou não é só simplesmente por não querer trabalhar ali, é porque ele conseguiu um emprego melhor. Então ele pode pedir para rescindir contrato. Nesse caso, ele terá que cumprir o aviso prévio ou ter o valor descontado, né, das suas verbas rescisórias. Ele não poderá sacar o FGTS, porque ele está pedindo a conta. E ele também não terá direito à multa do FGTS, porque ele que pediu a conta, né? Não foi a empresa que o está demitindo. Certo? Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Tranquila. Só uma observação, Dada. Pode falar. Aquele dia eu comentei com você, né, que o Charles não precisou cumprir o aviso, mas também não pagou a multa, né? Que o patrão pediram não cobrar dele a multa. Mas eles também depositaram o FGTS. Então ele vai poder sacar agora no aniversário dele o FGTS. Eles depositaram a multa? Eles deram mais esse adicional para ele. Tipo, não cobraram a multa do aviso prévio, porque foi ele que pediu a conta, né? Uhum. E ainda depositaram o FGTS prévio. A multa do FGTS, 40%? Eu acho que é. Então provavelmente assim, ele pediu a conta, nesse caso foi ele que pediu a conta? Sim, ele pediu para sair, porque ele entrou na SIG, né? Uhum. Então provavelmente o que a empresa fez? Por ele ter sido um bom funcionário, aquilo que a gente falou, né? Isso é muito positivo, né? É difícil uma empresa que faz isso. Se fez é porque realmente ele mereceu, tá? Por isso que a gente fala, os mais novos aí, né? João, outros alunos que não estão na sala aí agora, mas que depois vão estar assistindo esse vídeo, se comprometa com a empresa, vista a camisa, porque mesmo que a empresa não reconheça, não te valorize, mas esse é seu papel, fazer o trabalho da melhor forma possível, se comprometer com a empresa. E na melhor das hipóteses, ela reconhecendo, pode acontecer o que aconteceu aí com o Thales, né? Então assim, provavelmente ela demitiu ele, ela fez toda a documentação como se estivesse demitindo ele, porque ele não precisou pagar, não precisou descontar dele o aviso prévio e ainda depositou a multa do FGTS dele, né? Pelo que você está me falando, eles fizeram tudo isso, né? Sim. Bom, então continuando aqui, né? Só para poder frisar, então se a intenção de rescisão de contrato for por parte do empregado, tá? E aí eu deixo bem claro, a empresa contratou. Se você quer sair, beleza, você vai arcar com aquilo que está na lei. Vai cumprir o aviso prévio, não quer cumprir, é um direito seu, mas eu vou descontar isso do seu salário, tá? Dificilmente a empresa vai fazer como fez aí com o Thales, a não ser que seja um baita de um excelente funcionário mesmo, né? Normalmente ela vai fazer cumprir o que está na lei e que seria por direito dela, descontar o valor, ou o trabalhador cumpriu o aviso prévio de 30 dias. O trabalhador não vai poder sacar o FGTS, então nesse caso fica comprovado que realmente a empresa fez todo o processo de rescisão como se estivesse demitindo o Thales, porque ele vai poder sacar esse FGTS. Se ele já não sacou ainda, tá. Quando ele saiu, ele não sacou? Hein, Luciano? Eu não entendi o que você perguntou porque travou, Dada. Tá. Quando o Thales saiu, logo que ele saiu da empresa, que ele pegou a carteira, direitinho, ele não foi até a Caixa Econômica para poder sacar o valor da FGTS? Não, ele só viu que foi depositado, né? Pelo aplicativo de FGTS, ele viu que foi depositado.
ele vai poder sacar daí no mês do aniversário, em novembro. Tá, mas ele não foi sacar porque ele não quis, ou ele não pôde sacar? Porque assim, se ele foi dispensado pela empresa, se a empresa fez a documentação como estivesse mandado ele embora, ele teria direito de ir lá e sacar esse dinheiro já. Ele fez isso ou não? Você... Pois é, não, ele não foi na caixa sacar. Não foi. Então então algo porque ele não quis, né? Eu não sei, talvez se ele fosse lá ver, poderia sacar ou não, mas ele não foi. Uhum, entendi. Ele viu que tinha sido depositado, né? Só precisa, no caso, eu estou perguntando para mim poder entender, porque pelo que você falou, deu a entender que a empresa fez toda a papelada da rescisão dele, como se a empresa estivesse demitindo ele. Então, nesse caso, ele tem direito a sacar o FGTS. Se ele não sacou, pode ser que de repente ele não